Então Jesus, desde o início, tomou sempre todas as medidas urgentes e necessárias para salvar a igreja. É por isso, irmãos, que até hoje a gente ensina muito sobre a disciplina. Porque a gente sabe, a pessoa pode dizer que é apostólica, pode até querer ingressar em algum ministério da igreja, mas se ela não aceita a nossa disciplina, ela não é inteiramente convertida. Entenderam, amados? Porque uma pessoa que se converte de espírito, alma e corpo à nossa fé, ela, por ela mesma, ela quer obedecer tudo por amor. Ela não quer desagradar a Jesus. Ela não quer entristecer a Santa Vó Rosa. Ela não quer contrariar o irmão Aldo, porque eles são tudo para nós. E eles lutam em nosso favor, para o nosso bem, para nos levar de vitória em vitória até o reino do céu. Então uma criatura convertida, ela sente isso na alma. Porque ela se converteu inteiramente, se consagrou ao reino do céu, e ela quer o seu bem e quer o bem da igreja. E uma pessoa que é convertida, se às vezes não vigia muito e chega a praticar algum ato injusto, ela mesmo se sente mal. Ela mesmo se sente incomodada porque pecou. Então ela clama, se arrepende, até chora e pede muito perdão com sinceridade. Perdão, ela pede a Deus em oração, pede perdão a Jesus, que é o Salvador, pede perdão à Virgem Maria Santíssima, que tudo faz para santificar a nossa alma. E pede muito perdão à Santa Vó Rosa, que se não fosse ela, irmãos, esta igreja não existiria e nós não teríamos a oportunidade de conhecer a vontade de Deus em nosso favor. E aquele que é convertido ama muito o nosso santo irmão Aldo, porque sente no espírito o poder dele. Sabe com toda certeza e segurança que ele é santíssimo, poderosíssimo, que herdou todas as glórias do Espírito de Deus. E além disso é a garantia da nossa igreja até hoje. Não só durante os 44 anos que ele esteve à frente da nossa obra, mas eternamente, irmãos, ele com a Santa Vó Rosa são a nossa garantia. Então uma pessoa que é realmente convertida, eu digo aos irmãos com sinceridade, ela ama de coração as nossas regras, os nossos preceitos e as ordens da nossa disciplina. Então, se a pessoa está na igreja e não obedece, é porque ainda não se converteu. Agora, essa pessoa não é feliz. Não é. Porque sabe que está em desobediência. Por mais que queira servir a igreja, ela não tem paz com ela mesma. Porque ela sabe que ela está contrariando aos santos de Deus, está contrariando os princípios apostólicos, está indo contra as ordens divinas. Então ela não tem dentro do espírito, da alma, aquela paz, aquele consolo, aquela alegria, aquela felicidade, porque ela sabe que ela está em pecado. Então ela não está amando nem a ela mesma. Entenderam, amados? Mas a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo sempre deram tempo ao tempo. E eles só excluíam quando a pessoa se tornava muito rebelde. E principalmente escandalizava muito a nossa obra, porque Jesus disse que o pecado do escândalo, em grande parte, não tem perdão. Ele chegou a dizer aos seus apóstolos, é inevitável que não venham os escândalos, mas ai daquele por quem vier. Seria melhor ele atar ao pescoço uma mó de atáfona, uma pedra de moinho, e se atirar no mar, do que escandalizar os meus pequeninos. Porque o pecado do escândalo, irmão, é gravíssimo e leva outras pessoas à condenação, porque escandaliza. A pessoa, às vezes, está querendo crer em nossa igreja, está começando a confiar na Santa Vó Rosa, está começando a entender o ministério do irmão Aldo, que nós ensinamos com tanto amor e carinho para o bem de todos. Nós não queremos só a nossa salvação.
Mas o nosso dever de obreiros é ajudar o reino do céu a salvar o maior número de pessoas. Agora, se um se finge de apostólico e fica errando e ainda põe nas redes sociais fotos completamente fora da disciplina, o que acontece? Ele não entra no céu e não deixa os outros entrar, porque escandaliza, irmãos, e isto é um pecado gravíssimo, entenderam? Isso Jesus ensinou a Santa Vó Rosa desde o início desta igreja. E ele excluía, quando a pessoa era muito perigosa para a obra. E ele dizia para a direção, quando eu chego a excluir uma pessoa, é porque ela não merece mais misericórdia nenhuma. Então não precisam chorar por ela. Porque depois de um bom tempo de tanto sofrer no mundo, pode ser que a pessoa volte pela dor. Não vem pelo amor, mas volte pela dor porque está sofrendo muito e às vezes chora, pede perdão e eu com a minha misericórdia e o poder de Salvador, eu posso perdoá-la se ela vier a merecer. Mas enquanto estiver excluída, enquanto eu excluir, eu não quero que ninguém chore por causa dessa pessoa. Olha como que Jesus sempre nos ensinou a ter coragem, irmãos, desde o início desta obra. Porque uma igreja verdadeira é uma igreja forte. É uma igreja que tem poder e que vence e derrota o pecado. É uma igreja cujo povo não é iludido e não é enganado por ninguém. Mas é um povo que tem o esclarecimento no seu próprio cérebro, no seu próprio pensamento, na sua própria sabedoria. Porque a nossa doutrina não deixa dúvida. Porque veio do céu. E é eterna. Tudo que veio do céu é eterna e não precisa ser mudada, porque é o melhor que pode existir. Deus sempre dá o melhor para o seu povo, para os seus filhos, não só no céu, como também para a sua igreja na terra. Então, se a pessoa quer mudar as regras que ele dá, ela quer estragar, porque não pode aperfeiçoar uma coisa que já é perfeita, por natureza, porque veio do céu. E a nossa igreja, irmãos, desde o seu início é assim. E eu, quando vejo um desobediente, eu tenho dó. Falando francamente. Porque é uma pessoa que, em primeiro lugar, não tem humildade. É uma pessoa que não sabe o que ela quer. É uma pessoa que não almeja o reino do céu. É uma pessoa que não mede os seus atos, não tem responsabilidade e não tem uma personalidade própria. Porque se ela tivesse uma personalidade própria, ela ficaria no lugar onde ela se sentiria bem. Não ia ficar em nossa igreja contrariada. Porque ela desobedece, ela está contrariada totalmente. E todos os apostólicos fiéis observam que aquela pessoa não é convertida. Então ela não se enquadra direito no nosso meio. Porque ainda não se converteu. Entenderam, irmãos? Mas nós sempre temos esperança que, através da misericórdia divina, com o anúncio da santa doutrina, com as nossas mensagens esclarecedoras, que o irmão Aldo sempre nos ensinou, e principalmente com a graça dele, da Santa Vó Rosa, muitos que estão nesse, não são muitos, mas alguns que estão teimando, poderão ainda, antes de abandonarem a nossa igreja, poderão ainda se converter. Porque eu lhes digo, irmãos, que chega uma hora que o próprio desobediente não aguenta mais ficar em nosso meio. Porque a nossa igreja é muito poderosa. Em nossas reuniões estão sempre presentes Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa, santos profetas, santos apóstolos e um número incontável de santos e anjos. Se não fosse isso, essa igreja não venceria. Nós vencemos porque devemos a eles toda a proteção e o amparo que eles nos dão com tanto amor e misericórdia. Então, uma pessoa muito teimosa, que teima em desobedecer, conhece a doutrina, conhece a disciplina, mas não quer obedecer, vai indo, ela não aguenta o poder da igreja.
e ela mesmo se retira. Entenderam? Mas enquanto está aí, a gente tem sempre esperança que pela misericórdia de Jesus, da Santa Avó e da Virgem Maria, a pessoa ainda se converta. Porque nós queremos o bem a todos, porque nós somos do céu. Nós pertencemos ao reino de Deus, porque esta igreja é um pedaço do céu na terra. Mas notem, irmãos, que tudo isso Jesus já ensinava à Santa Avó, e ela nos instruía com a direção da igreja, nos ensinando todos estes mistérios do céu. E podem rodar o mundo. Vocês nunca vão encontrar outra entidade que tenha esclarecido todos os pontos doutrinários do Evangelho do Reino do Céu, sem deixar nenhuma dúvida. E não é nosso poder que faz isso. Quem domina as pessoas e ensina e dá sabedoria é a Santa Avó Rosa, é a Virgem Maria, é Jesus, é o Santo Irmão Aldo, é os santos e anjos dos céus, é o próprio Deus e a unção do seu Divino Espírito Santo, que domina as pessoas humildes e dá entendimento e faz a pessoa perceber o poder deles que está na obra apostólica desta igreja profética na terra. E isso, irmãos, desde o seu início. E foi interessante que Jesus então dava as ordens e orientava a direção da igreja. E eles nos ensinavam, não ficava só para eles, não. Eles sempre nos ensinaram todos os mistérios para nos dar força, fé, sabedoria, ânimo, forte e coragem de sermos santificados no meio de um mundo que está bem afastado de Deus. Porque, infelizmente, a humanidade caminha a passos largos para uma condenação. Por isso que Jesus voltou e restaurou esta igreja, para dar a última e nova oportunidade de salvação a toda a humanidade. Não é só os brasileiros, não. Mas toda e qualquer pessoa esteja aonde estiver no globo terrestre, ela será alcançada pela misericórdia divina, porque o poder deles é muito grande. E graças a eles, esta igreja, irmãos, é deles, não é nossa. Nós somos deles. E nós formamos esta igreja por vontade soberana e exclusiva deles. E Jesus dizia sempre para Santa Avó Rosa: muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Porque eles não querem quantidade, eles querem qualidade. No reino do céu tem bilhões e bilhões de anjos e santos. Entenderam, amado? Eles não precisam de nós, nós que precisamos deles. Então, eles dão por misericórdia a última oportunidade de salvação, porque eles têm muito amor à raça que Deus criou, a raça humana. Então, Jesus, desde o início, foi tomando todas as providências para que a igreja não tivesse ilusões, não fosse dominada por fábulas, não fosse enganada por coisas erradas e não participasse do erro e nem do pecado, porque quem é de Deus não pode participar do pecado, porque no reino do céu nunca existiu o pecado e nunca existirá. Por isso que a Santa Avó Rosa e a direção da igreja sempre nos ensinaram a sermos humildes para aceitar a doutrina e as ordens da disciplina com amor, com alegria e gratidão. E nos ensinavam também, irmãos, a sermos mansos de coração para pertencermos ao reino do céu já nesta vida. E nos ensinavam a sermos perdoadores. Nunca pagar mal por mal. E a Santa Avó Rosa muitas vezes me ensinou isso. E ela nos ensinava. Ela dizia: quando alguém me ataca a pedra, eu ataco pão. Porque se essa pessoa não é de Jesus, ela não tem pão para me dar, ela tem pedra. Porque no reino das trevas só existe maldade. Agora eu sou de Jesus.
Eu não tenho pedra para atirar em ninguém, porque eu pertenço ao reino do céu. Então eu atiro aquilo que eu tenho, eu atiro o pão. No início que ela me ensinava isso, eu sou franco falar, eu não entendia. Eu não chegava lá, porque eu era bem moço, bem novo. Mas depois ela foi me esclarecendo a ser perdoador. Prezados irmãos, agradeço muito a atenção de todos e os convido que voltem a estar conosco na próxima semana, neste mesmo horário. E junto meditaremos sobre tudo que a Santa Vó Rosa e também o Santo Irmão Aldo fez em favor da nossa igreja. A paz do Senhor a todos e que estes santos dos céus vos abençoem. Amém.